eu como vocês, né, provavelmente a gente acha que hoje é um dia depois do Natal, né, porque a gente espera meia-noite para virar o dia, virar a noite, né, para virar o dia, para ser Natal. Hoje é Natal, né, dia 26, que é um dia depois do Natal, mas assim, como que a gente comemora a festa de Natal? Então hoje é um dia depois do Natal, mas é o dia de Natal, né? Hoje é o dia que Jesus, na virada das 24 horas, né, os 24 anciões, aí nasce aquela figura, né, que é de Jesus Cristo, né? Então vamos seguir aqui a nossa linha, né? Então hoje é dia de Natal, dia 25 de dezembro. Então se encerra as 3 fases da genealogia de Jesus, ou até a formação de Jesus Cristo em nós. Então começa lá em Moisés ou Moshe, no Maná no deserto, com a tábua das leis, e ele lutando, o Moisés tinha a vara, né? E a vara carregando o povo pelo deserto, né? Toda vez que a vara voltava lá para os desejos, o povo era picado pela serpente e morria, né? Toda vez que ele descia a vara, toda vez que ele subia a vara em direção a Moisés, né, o povo era curado, né? Ou seja, as ideias surgem, a gente sai do nível terreno, da astúcia, do desejo, da roubalheira, do sexo para o sexo sem respeito à mulher, e a mulher sem respeito ao homem, só pelo prazer, né? Então era o bicho. Então a gente nasce criancinha bonitinha, tal, porque a gente nasce da mamãe, né? A gente pegar o homem brutal, aquele homem lá que hoje algumas tribos da África, tal, ou como era na época dos judeus, ou como que a gente vê lá na guerra, né? Porque na guerra destrói toda a civilização. Então esse homem é o brutal, ele está longe da civilização. Então esse homem, ele tem que passar por toda essa etapa, e pelo Moisés tem que respeitar a lei, respeitar a mulher, respeitar os pais, tal, não sei o que, tal, até chegar à sabedoria. Então vem o outro ciclo, né, da formação do ser humano, né? Então o homem vem até outro ciclo da formação do ser humano, né? E aí faz a passagem, né, para Davi, né? Davi não, o Salomão, filho de Davi, sei lá, de Davi. E aí vai forma a sabedoria, mas ainda é uma sabedoria humana, né, tal, né? Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas, ou 700, é isso, ó. Tinha 300 amor e 700 paixões, né? E aí depois ele termina com Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade, né? Então esse é o homem, né? Entra em depressão, né? Como diz hoje os psicólogos, tá na moda falar, o homem está em depressão, tal, não sei o que. Então esse é o segundo ciclo. O homem vai para a civilização, começa a estudar, no colégio, tal, começa a compreender as coisas, percebe que o pai também é egoísta, tal. Aí ele quer casar, mas a mulher também tem os desejos dela, tal, e fica chateado, depressão, aí vamos divorciar, tal, né? Aí, então, como é em cima, também embaixo. O que acontece lá, as leis de Moisés, a liberdade do Judas, nos leva ao intelecto. Mas o intelecto sem compreensão e amor produz a Babilônia. Então, como é em cima, é embaixo, né? Hermes Trismegisto. Aí surge a Babilônia. Aí da Babilônia vem o próximo ciclo, né? Aí da Babilônia, a formação da alma humana, a humanização nasce. Aí o homem, né, começa a amadurecer, começa a apanhar, tal, não sei o quê. E aí ele começa a formar capacidades intelectuais, capacidades emocionais, começa a perceber que o mundo não é assim e tal, até poder surgir um mental abstrato, né? Então essa é a base de formação do ser, que é a formação universitária, a aprendizagem significativa, né? Você tem que formar links, né? E o ser humano também, assim, até começar a formar no mito da caverna, o mental abstrato, pode perceber que não existe só a matéria. Se ele roubar tudo, o sistema todo degringola, ele degringola junto. Se deixar muita gente na pobreza, as pessoas começam a invadir as casas, morar do lado dos córregos, e aí começa a ter enchente e tal, e a cidade para de funcionar. Só que nossos prefeitos não conseguem lidar com nossas câmaras de vereadores e tal, porque agora é uma bola de neve, né? Internamente é a mesma coisa, né? Aí tô com preguiça, não vou fazer ginástica, não vou treinar hoje, eu não vou passar bola, senão o cara vai pegar o meu lugar, ou o jogador de basquete é a mesma coisa. Vale para todos as universidades, depois elas vão envelhecendo, os times vão envelhecendo,
os vícios vão ocorrendo, até que nasce a humanização, nasce Cristo em nós, Emmanuel, Deus dentro de nós. Mas antes deles tem que vir João Batista, né, o amor humano. Aí nasce o Espírito de Cristo, nasce Beleu Biflim, né? Então veja, quando começa a nascer, né, nessa condição, o intelecto e a alma emocional, nasce Cristo na base das emoções e do intelecto do burro, né? Aí o que acontece, né? O homem começa a ter ideias, imaginação superior que reflete na consciência e nasce o Cristo Jesus, como eu falei na apresentação passada. Os reis magos do Oriente, então em São Mateus, né, aí ele coloca, né, os reis magos vieram do Oriente no tempo de Herodes, do personalismo, seguindo a estrela guia, né, seguindo as ideias, e adorar o menino Jesus. Então na casa acharam o menino com Maria, a sua mãe, a inteligência emocional, a imaginação superior, e prostrando-se adorar, abrindo seus tesouros, oferecendo ouro, incenso e mirra. Ouro é o poder que a gente compra as coisas, realiza materialmente as coisas, é o Pai, o poder. A mirra, o incenso é o cheiro que mexe com nossos hormônios, tal, o amor, tal. E a mirra é a parte da memória, tal, que a mirra que é a coisa que a gente usa, que é a parte do cheiro, tal. Então tem que formar as três bases, né? O fazer, o aprender e o amar. Então eles ofereceram isso. Aí depois eles saem correndo, tal, porque o personalismo, né? Aí você começa, né, todas aquelas suas ideias, toda a vaidade, aquele conhecimento não serve para nada. Eu formei em física, tal, não sei o que, fazendo projeto de nuclear do Brasil, nós vamos fazer uma grande nação. E ficou nessa merda, na mão de sindicalista, de gente de latifundiário, filhos de coronel, não sei o que, e o país está indo para merda, estou em depressão, tal. Para que eu vou estudar filosofia? Para que eu vou falar sobre o Natal, tal? Natal é só para comprar coisa, presente, né? Então começa o Herodes, né? Começa a matar as criancinhas, né? As ideias altruístas em nós, né? Então ele pegou o menino e fugiu para o Egito, né? Para o ocultismo, para o esoterismo, né? Ele fugiu de lá até que o Herodes, a personalidade, né, passasse a depressão, né? Quando passou a depressão, né? Aí Jesus, né, a capacidade criadora do homem, volta lá do Egito, né, do deserto, né? E então surge o Nazareno consagrado a Deus. Então aí passa-se 12 anos, né, até Jesus completar todas as 12 qualidades, e aí surge a condição Simeão. Aí ele começa a ensinar no templo, né, aos sacerdotes e tal. Ele começa a ensinar no templo, né? Veja que as catedrais são na forma de cruz, né? E aí a Maria e José não conseguem entender nada do que ele está falando, né? Porque é uma nova condição. Mas antes, então, a gente surge a condição Simeão, o ouvinte, né? A gente tinha um monte de ideia desconexa na cabeça, tal. Essas ideias não falam com a gente. Vai fazer a prova, a gente é reprovado, tira 8. Não consegue, a primeira questão não faz conexão com a segunda, tal. Até a hora que surge a condição Simeão em nós, né? Que a gente começa, as ideias, elas começam a produzir os frutos. Elas começam a fazer conexões, elas começam a falar com a gente. Mas antes de vir a Ana, cheia de graça, né? Que é a imaginação, que é filha de Fanuel, a face de Deus, que é da tribo de Asser, né? E aí termina a história, né? Espero que tenha entendido. Percebam, né, o que é depressão, né? A depressão a gente vai amadurecendo, vai olhando, tal, e a gente percebe que o mundo não era aquilo que a gente esperava, né? Mas é assim mesmo. Até a hora que as coisas começam a fazer conexões, a gente percebe que a gente não vai mudar o mundo, a gente pode interagir com o mundo para tentar mudar algumas coisas, antes que vá tudo pro buraco. Mas aí começa, enquanto não nascer Jesus Cristo no coração de todo cidadão, a gente não vai virar uma Suécia, de Dinamarca, Noruega, né? Aonde Cristos, né, funciona a nível Cristos, né? O resto da humanidade ainda funciona lá em Barrabás, lá na Babilônia, né? Principalmente lá os Estados Unidos, né? E o Oriente Médio, depois da destruição, também está todo nessa base, né? Feliz Natal a todos e que Cristo nasça em vossos corações.